Bairro de classe média, mas as vozes abafadas que vinham da cozinha não eram nada comuns. Ao passar, as palavras trocadas pelos meus pais me fizeram parar no meio do caminho. Não é viável com o potencial do Caleb em jogo. A Josiane ficará bem com sua tia. Meu coração afundou ao perceber que eles estavam discutindo me mandar morar com minha tia enquanto a família se mudava para avançar a carreira esportiva do meu irmão mais novo. Os sacrifícios que estavam dispostos a fazer por Caleb às minhas custas doíam profundamente. E os meus sonhos? Eu queria gritar, mas as palavras nunca saíram dos meus lábios. Em vez disso, retirei-me para o meu quarto, com um nó na garganta enquanto lutava para conter as lágrimas de traição. Os dias seguintes foram um borrão enquanto meus pais faziam os arranjos necessários. A decisão deles era final, e meus protestos caíam em ouvidos surdos. O potencial do Caleb era o único foco deles, não deixando espaço para minhas aspirações ou desejos. Dentro de uma semana, eu me encontrei no modesto apartamento da minha tia, cercada por paredes desconhecidas e um sentimento de deslocamento. Enquanto a tia Mara fazia o possível para me fazer sentir bem-vinda, a dor de ser deixada de lado persistia. Conforme as semanas passavam, a negligência que sentia só aumentava. As conversas eram dominadas pelos feitos do Caleb, com comentários displicentes da tia Mara como apenas concentre-se nos seus estudos, querida. Deixe o brilho para o Caleb. Meus talentos e paixões pareciam desaparecer na insignificância, ofuscados pela glória concedida ao meu irmão. Mas uma pequena faísca dentro de mim se recusava a ser extinta. Durante as reuniões do clube literário da escola, encontrei consolo nas palavras escritas. O fluxo rítmico das sentenças e o poder da narrativa acenderam um fogo dentro de mim, um fogo que logo se transformaria em um inferno de desafio. O modesto apartamento parecia sufocante, um lembrete constante da minha posição diminuída dentro da família. Mesmo aqui, sob o teto da tia Mara, a sombra do sucesso de Caleb pairava, obscurecendo qualquer chance de eu brilhar. Você ouviu sobre a última vitória do torneio do Caleb? A tia Mara exclamava, os olhos brilhando de orgulho ao contar cada detalhe. Ele está no caminho para se tornar um verdadeiro campeão. Forçava um sorriso, engolindo a amargura que ameaçava transbordar. Parecia que, não importava onde eu fosse, as conquistas do meu irmão ofuscavam minha própria existência. A escola oferecia um respiro temporário, um lugar onde eu podia escapar das comparações constantes e encontrar consolo nas palavras escritas. O clube literário tornou-se meu santuário, um refúgio onde meus talentos eram nutridos e celebrados. A senhora Wilkins, a orientadora do clube, via algo em mim que até minha própria família havia negligenciado. Sua escrita tem tanta profundidade e emoção, ela dizia, seu encorajamento gentil alimentando minha paixão. Conforme as semanas se transformavam em meses, minhas habilidades floresciam e eu me encontrava despejando meu coração e alma em cada peça que criava. As linhas entre ficção e realidade se confundiam enquanto eu escrevia contos de negligência e ressentimento, canalizando a turbulência que se tornará minha constante companheira. Josiane, este trabalho é excepcional, a senhora Wilkins sorriu um dia, segurando um roteiro que eu havia escrito. Você já pensou em enviá-lo para a competição estadual? Hesitei, as dúvidas familiares surgindo. Minha família sequer se importaria se eu tivesse sucesso ou simplesmente ignoraria, como haviam feito tantas vezes antes. Mas algo dentro de mim despertou, um desejo ardente de provar meu valor, de sair da sombra esmagadora de Caleb e reivindicar meu próprio destaque. Eu vou fazer isso, declarei, minha voz tremendo com uma mistura de medo e determinação. As semanas que antecederam a competição foram um borrão de noites sem dormir e revisões frenéticas. Coloquei cada gota de mim naquele roteiro, infundindo-o com as emoções cruas que haviam se acumulado por muito tempo. Quando os resultados foram anunciados e meu nome ecoou pelo auditório como vencedor, deveria ter me sentido eufórica, mas o silêncio vazio que me recebeu ao voltar para casa foi ensurdecedor. Isso é bom, tia Mara ofereceu sem entusiasmo. Enfim, você ouviu que o Caleb agora está classificado a nível estadual? Aquilo foi a gota d'água. Anos de frustração e ressentimento engarrafados explodiram, acendendo um fogo dentro de mim que não podia mais ser contido. Com os dedos trêmulos, criei um novo blog, despejando meu coração e alma em cada palavra. Esta seria minha voz, minha plataforma para expor a injustiça do favoritismo parental que havia atormentado minha vida. Mal sabia eu que a faísca que havia acendido logo se tornaria um inferno que consumiria tudo em seu caminho e mudaria o curso da minha vida para sempre.
Nas semanas que se seguiram à minha vitória na competição estadual, a euforia da conquista lentamente deu lugar a uma sensação familiar de negligência. Conforme os elogios iam chegando, a indiferença da minha família era ensurdecedora. Parabéns pela sua vitória, tia Mara ofereceu sem entusiasmo durante uma de nossas raras interações. É uma pena que não possa ser um esporte de verdade, como os do Caleb. Suas palavras doíam como um tapa no rosto, ampliando o senso de injustiça que havia se acumulado dentro de mim. Porque minha paixão pela escrita era vista como inferior, enquanto as conquistas atléticas de Caleb eram colocadas em um pedestal. O blog, meu outlet secreto para desabafar minhas frustrações, tornou-se um farol de consolo. A cada postagem, eu despejava as emoções cruas que haviam sido reprimidas por tanto tempo, expondo as duras realidades do favoritismo parental. Hoje minha família provou mais uma vez que minhas conquistas não passam de uma nota de rodapé na grande narrativa do sucesso do meu irmão, escrevi, meus dedos batendo furiosamente no teclado. Mal sabia eu que minhas palavras estavam tocando o coração dos leitores muito além dos limites do meu pequeno mundo. Comentários inundaram, cada um validando a dor que eu havia suportado. Isso fala volumes sobre as crianças esquecidas. Posso me relacionar profundamente com os sentimentos de negligência. Continue escrevendo, sua voz está sendo ouvida. Com cada mensagem de apoio, um novo sentido de propósito se acendeu dentro de mim. Eu não estava mais apenas desabafando minhas queixas pessoais, estava dando voz a uma luta silenciosa compartilhada por muitos outros. Foi então que algo inesperado aconteceu, um e-mail de uma editora expressando interesse em transformar meu blog em um livro. Eles viram a emoção crua e não filtrada em minhas palavras e acreditavam que minha história precisava ser compartilhada em uma escala maior. Por um momento fugaz, hesitei. Colocar a disfunção da minha família em exibição pública só me alienaria ainda mais deles? Mas o apelo de finalmente ser vista, de ter minha voz amplificada, provou ser forte demais para resistir. Sem buscar aprovação ou sequer mencionar isso aos meus parentes, aceitei a oferta da editora. Esta era minha chance de me libertar das sombras que me sufocavam há tanto tempo. Os meses seguintes foram um turbilhão de entrevistas, revisões e incontáveis noites sem dormir, despejando minha alma nas páginas. Cada capítulo era um alívio catártico, uma purgação da dor e do ressentimento que haviam se acumulado por anos. Finalmente, o dia do lançamento do livro chegou e me vi cercada por estranhos que se tornaram espíritos afins através da experiência compartilhada das minhas palavras. Enquanto segurava a cópia recém-impressa, um sentimento de orgulho e realização me envolveu, um sentimento que eu ansiava há tanto tempo. Mas a euforia foi breve. Dentro de dias, as notícias sobre o tema controverso do meu livro se espalharam como fogo, provocando uma tempestade de reação negativa das próprias pessoas que ele expôs. Como você pôde expor nossos segredos assim? A voz da tia Mara retumbou pelo telefone, misturada com raiva e descrença. Foi então que percebi que não havia mais volta. As consequências das minhas ações haviam sido desencadeadas, e o único caminho adiante era enfrentar as chamas que eu mesma havia acendido. A reação da minha família foi rápida e implacável. A ligação de repreensão da tia Mara foi apenas o começo de uma tempestade que ameaçava me consumir inteiramente. Você nos traiu a todos, a voz estridente da minha mãe ecoou pelo receptor, suas palavras pingando veneno. Como pôde expor nossas vidas pessoais dessa forma? Tentei explicar, fazê-los entender os anos de negligência e ressentimento que alimentaram minhas ações, mas meus apelos caíam em ouvidos surdos. Eles viam apenas a traição percebida, não a dor que me levou a isso. No entanto, enquanto as chamas de sua raiva ardiam, uma força inesperada começou a surgir, um movimento de apoio daqueles que haviam lido meu livro e encontrado suas próprias histórias refletidas em suas páginas. Obrigada por dar voz aos esquecidos, lia-se em um comentário no meu blog. Sua coragem para falar é inspiradora, ecoava outro. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando um turbilhão de experiências compartilhadas e validações de pessoas que haviam suportado lutas semelhantes. Quanto mais a reação negativa da minha família se intensificava, mais altas se tornavam as vozes de apoio. De repente, minha narrativa isolada havia iniciado um movimento, um grito de guerra para aqueles que haviam sido negligenciados em favor do sucesso de seus irmãos. A mídia começou a notar, ansiosa para ampliar a conversa sobre o favoritismo parental e seus efeitos insidiosos. Um a um, pedidos de entrevistas começaram a chegar, cada um oferecendo uma plataforma para eu compartilhar minha história em uma escala maior. A princípio, hesitei,
o medo de alienar ainda mais minha família me segurando. Mas os ecos daqueles que encontraram consolo em minhas palavras abafaram as dúvidas, alimentando uma nova resolução dentro de mim. Aceitei as entrevistas, minha voz tremendo no início, mas crescendo mais forte a cada vez que contava minhas experiências. Quanto mais eu falava, mais as paredes de vergonha e dúvida se desmoronavam, substituídas por um senso de propósito e validação. Você deu voz a muitos que sofreram em silêncio, comentou um entrevistador, seus olhos brilhando de empatia. À medida que a frenesi da mídia atingia seu auge, os esforços da minha família para me silenciar só alimentavam ainda mais as chamas. Suas tentativas de desacreditar minha história e me pintar como uma criança descontente em busca de atenção fracassavam espetacularmente, atraindo ainda mais atenção para os problemas que eles queriam esconder. Foi então que uma oportunidade inesperada se apresentou, uma editora ansiosa para capitalizar no crescente interesse pela minha história. Eles viam o potencial de expandir minha narrativa além dos limites de um blog, oferecendo-me uma chance de compartilhar minhas experiências em uma escala nacional. Sem hesitação, aceitei sua oferta, minha mente já imaginando as possibilidades de alcançar um público ainda mais amplo. Isso não era mais apenas sobre desabafar minhas queixas pessoais, havia se tornado um movimento, um chamado por mudanças. Com cada entrevista, cada artigo e cada novo leitor que encontrava consolo em minhas palavras, as chamas da minha rebeldia ardiam mais intensamente, alimentadas por um novo senso de propósito e o conhecimento de que eu estava fazendo a diferença na vida de incontáveis outros. As consequências que eu outrora temia haviam se tornado os catalisadores para meu crescimento e empoderamento, e conforme a fumaça se dissipava, um novo caminho emergia, um que me levaria a um futuro além das sombras da traição da minha família. Conforme a tempestade de publicidade em torno da minha história continuava, os outrora tranquilos limites do apartamento da tia Mara tornaram-se um campo de batalha. Sua descrença inicial deu lugar a uma hostilidade aberta, alimentada pela crescente atenção da mídia. Como você pôde fazer isso com nossa família? Ela rosnava, os olhos cheios de desprezo. Você arrastou nossos nomes pela lama. Tentei argumentar, explicar que minhas intenções nunca foram machucar ou trair, mas apenas lançar luz sobre um problema sistêmico que atormentava minha vida. Mas minhas palavras caíam em ouvidos surdos, afogadas pelos ecos de sua raiva e decepção. Você fez sua cama, Josiane, ela cuspiu. Agora terá que se deitar nela. E me deitei. À medida que as consequências das minhas ações começaram a se desenrolar de maneiras que eu nunca poderia ter antecipado, os esforços da minha família para me desacreditar só acrescentavam combustível ao fogo, atraindo ainda mais atenção para os problemas que eles queriam esconder. Este é o ápice da negligência parental, comentou um analista durante um debate na televisão. O fato de que estão tentando silenciá-la só prova seu ponto. Com cada dia que passava, a narrativa mudava, transformando-me de uma criança descontente em uma símbolo de resiliência e determinação. Minha voz, antes abafada pelo peso das expectativas familiares, havia se tornado um grito de guerra para aqueles que suportaram lutas semelhantes. Convites para falar em eventos e conferências chegavam em profusão, cada um oferecendo uma plataforma para amplificar minha mensagem e conectar-me com outros que encontraram consolo em minhas palavras. Com cada aparição pública, as chamas da minha rebelião ardiam mais intensamente, alimentadas pelo conhecimento de que eu estava fazendo uma diferença tangível na vida das pessoas. No entanto, em meio ao turbilhão de apoio e validação, a divisão dentro da minha própria família se aprofundava. O outrora acolhedor lar da tia Mara havia se tornado um campo de batalha, com tensão e ressentimento pairando no ar. Você tornou as coisas muito mais difíceis para todos nós, ela sibilava, suas palavras cheias de veneno. Era isso que você queria? Nesses momentos, eu tinha que me lembrar das inúmeras mensagens de estranhos que encontraram consolo na minha história, os pais que prometeram mudar suas maneiras, os irmãos que encontraram coragem para enfrentar ressentimentos há muito enterrados. Minhas ações haviam repercutido muito além dos limites da minha própria experiência, tocando vidas de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. E assim, persisti, enfrentando a tempestade de retaliação familiar com uma nova determinação. Cada comentário mordaz, cada tentativa de me desacreditar só alimentava a minha determinação de continuar avançando, de continuar amplificando as vozes daqueles que haviam sido silenciados por muito tempo. As consequências que eu outrora temia haviam se tornado os catalisadores para a mudança, me impulsionando para um caminho que me levaria muito além das sombras da traição da minha família. E conforme eu entrava no holofote, prometi usar seu poder não para ganho pessoal, mas como um farol de esperança para aqueles ainda presos na escuridão.
Quando pensei que a tempestade de retaliação familiar havia atingido seu ápice, uma nova reviravolta emergiu, ameaçando desfazer o frágil senso de propósito que eu havia cultivado. Era uma noite de outono, quando a campainha tocou, quebrando o silêncio tenso que envolvia o apartamento da tia Mara. Com um suspiro cansado, ela se levantou da cadeira, seus passos pesados de resignação. Josiane, é para você, ela chamou, a voz tingida com uma mistura de apreensão e curiosidade. Me preparei, fortalecendo meus nervos para mais uma confrontação, mais uma tentativa de silenciar a verdade que eu havia defendido tão ferozmente. Mas nada poderia ter me preparado para a visão que me aguardava na porta. Ali, lado a lado, estavam meus pais, as mesmas pessoas que me haviam deixado de lado em busca do sucesso do meu irmão. Suas expressões eram um estudo de contrastes, o rosto da minha mãe gravado com uma mistura de vergonha e desafio, enquanto os olhos do meu pai continham um brilho do que parecia ser arrependimento. Josiane, minha mãe começou, sua voz tremendo levemente. Temos pensado muito e queremos te trazer de volta para casa. Por um momento, fiquei sem palavras, o peso de suas palavras pairando no ar. Depois de tudo o que havia acontecido, após a indignação pública e a divisão amarga que haviam criado, agora buscavam me receber de volta ao lar. Por quê? Consegui balbuciar, meus olhos se estreitando de suspeita. O que mudou? Foi meu pai quem falou a seguir, seu tom carregado de uma sobriedade que eu nunca havia testemunhado antes. Caleb se machucou, disse, as palavras parecendo se prender na garganta. Sua carreira, seu futuro, está em risco agora. De repente, as peças começaram a se encaixar. O desejo repentino deles de se reconciliar não nascia de um arrependimento genuíno ou uma nova apreciação por minhas lutas, era uma tentativa calculada de usar minha nova plataforma e simpatia pública para reforçar as perspectivas incertas de seu filho. Então é isso, cuspi, minha voz tremendo com uma mistura de fúria e descrença. Vocês só me querem de volta porque precisam de mim para salvar a carreira do Caleb. A tia Mara, que havia observado o encontro em silêncio, finalmente falou. Josiane, talvez você deva ouvir o que eles têm a dizer, ela implorou, seus olhos suplicando para que eu mantivesse a mente aberta. Mas eu já havia ouvido o suficiente. A verdade, tão feia quanto era, havia finalmente sido revelada, desmascarando qualquer ilusão restante sobre as motivações da minha família. Não, disse firmemente, minha determinação se fortalecendo a cada segundo que passava. Não serei um peão no jogo de vocês mais. Com isso, virei e me voltei para o apartamento, batendo a porta atrás de mim. Os protestos dos meus pais se desvaneceram à distância, abafados pelo senso avassalador de validação que corria pelas minhas veias. Eles haviam revelado suas verdadeiras cores, confirmando o que eu sempre suspeitei. Seu amor e aceitação eram condicionais, dependentes da minha disposição de desempenhar um papel coadjuvante na narrativa do Caleb. Enquanto caminhava pelo apartamento, uma nova determinação brotou dentro de mim. Se pensavam que eu simplesmente cederia e participaria do seu jogo, estavam redondamente enganados. Era hora de tomar uma posição, de enfrentá-los publicamente e expor a profundidade de seu afeto condicional. O mundo havia se unido à minha história, minha voz, e agora eu usaria esse poder para destruir a fachada que eles haviam construído tão cuidadosamente. Com dedos trêmulos, comecei a redigir uma declaração, despejando minhas emoções na página com um fervor que traía anos de frustração acumulada. Este seria meu momento, minha oportunidade de reivindicar a narrativa e revelar a verdade feia que havia sido obscurecida por tanto tempo. Enquanto as palavras tomavam forma, um senso de libertação me envolveu. Eu não era mais a criança esquecida relegada às sombras das ambições da minha família. Eu era uma força a ser reconhecida, uma voz que não seria silenciada, e o mundo estava prestes a testemunhar minha rebeldia. O ar estava carregado de tensão enquanto eu entrava na cafeteria mal iluminada, minhas mãos tremendo levemente. Esse era o momento que eu tanto temia quanto aguardava, o culminar de anos de frustração e ressentimento acumulados. Meus pais estavam juntos em uma mesa de canto, suas expressões uma máscara de apreensão e confusão. Haviam vindo a meu pedido, convocados a este local público sob o pretexto de buscar reconciliação. Mas a reconciliação estava longe dos meus pensamentos. Esta era minha chance de confrontá-los, de desmascarar a fachada de devoção familiar que haviam construído tão cuidadosamente e expor a verdade que havia sido obscurecida por tanto tempo. Enquanto me aproximava da mesa, seus olhos encontraram os meus, uma centelha de esperança misturada com apreensão.
Josiane, começou minha mãe, a voz tensa. Estamos tão felizes que você concordou em nos encontrar. Não disse nada, apenas sentei-me à sua frente, meu olhar fixo. O silêncio se estendeu, denso e palpável, enquanto deixava a tensão crescer, saboreando o poder que agora possuía. Finalmente, falei, minha voz firme e resoluta. Por que realmente vieram atrás de mim? Meu pai trocou um olhar confuso com minha mãe antes de se voltar para mim. Já dissemos, querida, queremos trazer você de volta para casa, para ser uma família novamente. Balancei a cabeça lentamente, um sorriso amargo surgindo nos cantos dos meus lábios. Não é isso. Vocês só me querem de volta por causa da lesão do Caleb, porque precisam da simpatia pública para salvar a carreira dele. As palavras pairaram no ar como um pesado manto, seu peso sufocante. As expressões dos meus pais mudaram, uma mistura de choque e raiva passando por seus rostos. Como ousa nos acusar de algo assim? Minha mãe sibilou, os olhos se estreitando de fúria. Somos seus pais e só queremos o melhor para você. Foi então que soube que havia atingido um nervo, exposto à verdade que eles tão desesperadamente tentaram esconder. Com uma respiração profunda, continuei, determinada a desfazer a teia de mentiras que haviam tecido. Então, me digam, se a carreira do Caleb não estivesse em risco, vocês teriam vindo atrás de mim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, uma admissão silenciosa da verdade que todos sabíamos, mas nos recusávamos a reconhecer. Meus pais se mexeram desconfortavelmente, suas expressões um estudo de emoções conflitantes. Finalmente, foi meu pai quem falou, sua voz pesada de resignação. Josiane, você tem que entender. O futuro do seu irmão era nossa prioridade. Não podíamos deixar nada atrapalhar o sucesso dele. Lá estava, a verdade feia, exposta para todos verem. O amor e a aceitação deles sempre foram condicionais, uma hierarquia distorcida onde meus sonhos e aspirações eram meras notas de rodapé na grande narrativa da ascensão do Caleb. Então é isso, retruquei, minha voz tremendo com uma mistura de fúria e vindicação. É realmente por mim que vieram ou é pela simpatia pública que precisam para o Caleb? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, uma admissão silenciosa da verdade que todos sabíamos, mas nos recusávamos a reconhecer. Meus pais se mexeram desconfortavelmente, suas expressões um estudo de emoções conflitantes. Mas eu não tinha acabado. Com uma resolução firme, continuei, determinada a expor a profundidade de sua traição ao mundo. Vejam, é exatamente por isso que escrevi aquele livro, porque compartilhei nossa história, declarei, minha voz subindo em desafio. Porque por muito tempo, famílias como a nossa operaram sob a ilusão de amor incondicional, quando na realidade, trata-se de atender certas condições, sacrificando os sonhos de um filho pelo sucesso do outro. Conforme as palavras fluíam, senti o peso de anos de ressentimento e negligência se levantando dos meus ombros, substituído por um senso de libertação e propósito. Ao nosso redor, os murmúrios abafados dos frequentadores da cafeteria deram lugar a uma tensão concentrada, como se toda a sala estivesse prendendo a respiração coletiva, pendendo em cada palavra minha. Naquele momento, soube que havia vencido. A fachada havia desmoronado, a verdade exposta para todos verem. Meus pais estavam diante de mim, suas máscaras retiradas, expostos como as figuras falhas e condicionais que realmente eram. E conforme o mundo testemunhava minha rebeldia, um novo senso de força corria pelas minhas veias. Eu não era mais a criança esquecida relegada às sombras das ambições da minha família. Eu era uma força a ser reconhecida, uma voz que não seria silenciada, e isso era apenas o começo. O ar estava eletrizado de excitação enquanto eu entrava na livraria movimentada, o cheiro familiar de páginas recém-impressas se misturando com o burburinho de fãs ansiosos. Esse era o momento que eu antes só sonhara, uma celebração da minha história, da minha jornada e do poder de uma única voz para iniciar o movimento. A tia Mara estava na frente da multidão, seu rosto irradiando orgulho, um contraste marcante com a indiferença que uma vez mostrará. Ao lado dela, estavam os amigos que fiz pelo caminho, espíritos afins que encontraram consolo e validação em minhas palavras e que se uniram ao meu lado como apoiadores firmes. Josiane, estamos todos muito orgulhosos de você, tia Mara exclamou, me envolvendo em um abraço caloroso. Quem diria que seu pequeno blog se tornaria isso? Sorri, minhas bochechas corando com uma mistura de humildade e triunfo. Tinha sido uma longa e árdua jornada, cheia de dor e desgosto, mas também de imenso crescimento e autodescoberta.
Enquanto me sentava à mesa de autógrafos, o primeiro fã se aproximou, segurando uma cópia do meu livro com mãos trêmulas. Obrigado, sussurrou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Suas palavras me deram coragem para falar sobre minhas próprias lutas. Um por um, eles vieram, cada um com sua própria história, sua própria jornada que se cruzou com a minha. Uma mãe que prometeu mudar suas maneiras, um irmão que encontrou força para confrontar ressentimentos enterrados há muito tempo. Minhas palavras haviam tocado um ponto, ressoando muito além dos limites da minha experiência pessoal. Com cada assinatura, cada troca sincera, senti um senso de propósito e validação que transcendia qualquer elogio ou conquista. Isso não era mais apenas sobre a minha história, era sobre dar voz ao sem voz, iluminar os impactos insidiosos do favoritismo parental e do amor condicional. Quando a fila diminuiu e o evento chegou ao fim, a tia Mara se aproximou de mim mais uma vez, os olhos brilhando com um novo entendimento e apreço. Josiane, te devo um pedido de desculpas, começou, a voz grossa de emoção. Por tanto tempo, fui cega pela ideia de apoiar os sonhos do Caleb que não via a dor e a negligência que você estava sofrendo. Abri a boca para responder, mas ela ergueu a mão, me silenciando com um leve aceno de cabeça. Não, deixe-me terminar. O que você conseguiu aqui, as vidas que tocou, as conversas que iniciou, me fez perceber que o verdadeiro amor, o verdadeiro apoio, não é colocar um filho em um pedestal às custas do outro. É sobre nutrir cada talento único, cada sonho individual e criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e vistos. Suas palavras me envolveram como um bálsamo calmante, curando feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Ter a pessoa que antes simbolizava o amor condicional da minha família agora abraçando os mesmos ideais que eu havia lutado tanto para defender era uma vitória além de qualquer medida. Enquanto olhava ao redor, para os rostos sorridentes da minha nova família, os amigos, apoiadores e espíritos afins que haviam se unido ao meu lado, soube que havia encontrado algo muito mais precioso do que qualquer laço de sangue poderia oferecer. Você nos deixou tão orgulhosos, mais do que qualquer esporte ou blog poderia, tia Mara continuou, a voz grossa de emoção. E prometo, a partir de hoje, ser o tipo de presença de apoio que você sempre mereceu. Naquele momento, senti um senso de encerramento, um peso sendo levantado dos meus ombros que eu nem sabia que estava carregando. O ressentimento, a raiva, os anos de negligência já não tinham o mesmo poder sobre mim. Enquanto abraçava a tia Mara, cercada pelo calor e aceitação da minha família escolhida, soube que já havia vencido. As consequências das minhas ações, antes tão temidas, haviam se tornado catalisadores para o crescimento pessoal e a mudança social. E conforme olhava para o futuro, vi possibilidades infinitas, um mundo onde nenhuma criança teria que suportar a dor do amor condicional, um mundo onde cada sonho, cada talento seria nutrido e celebrado. Com um novo senso de propósito e determinação, prometi continuar amplificando as vozes dos negligenciados, usando minha plataforma para inspirar e capacitar outros a se levantarem e exigirem o reconhecimento que mereciam. Isso não era mais apenas minha história, era um movimento, um grito de guerra por mudanças que ecoaria muito além das páginas de um livro. E conforme eu saía para o mundo, de cabeça erguida, soube que não era mais a criança esquecida relegada às sombras das ambições de outra pessoa. Eu era uma força a ser reconhecida, uma voz que não seria silenciada, e isso era apenas o começo.